Olá, bom dia a todos e todas. Hoje o Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo, CONJOR, recebe a professora doutora Natália Cortez para a conferência com o tema Cognição como Serviço, Representação para Automatização e Computabilidade Efetiva na Ecologia das Plataformas. Fiquem à vontade para fazer comentários ou perguntas no chat. Nós vamos passando para a professora Natália para que ela possa responder ou comentar ao longo da apresentação. Natália Cortez é graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É mestre em Comunicação Social e Interações Midiáticas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, doutora em Comunicação Social, Comunicação e Sociabilidade pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professora adjunta no Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto e pesquisa temáticas relacionadas à comunicação digital e às teorias semióticas. Integra o grupo de pesquisa Convergência e Jornalismo, CONJOR, e o subgrupo Mediação do Núcleo de Pesquisa em Conexões Intermediáticas do NUPCOM. Seja bem-vindo ao CONJOR Convida. Natália, para você. Olá, gente. Bom dia. Muito obrigada, Aline, pela apresentação, obrigada pelo CONJOR por abrir esse espaço. Com muita alegria que eu possa aqui partilhar, né, um pouco da minha pesquisa nesses tempos tão trevosos. Agradeço aí a participação de todos e a presença de todos. Como a Aline já anunciou, né, a ideia é que a gente faça mais um bate-papo, discorrendo aí sobre essas questões da cognição como serviço. E fique à vontade para comentar, para me interromper na medida aí que eu vou fazendo essa apresentação. Como a Aline já anunciou, né, o título, né, a proposta de questionamento, né, que eu venho trazer hoje, que eu vou trazer muito mais questionamentos do que, de fato, respostas. É mais uma maneira de observar o que a gente entende hoje como, né, comunicação no espaço digital, como uma comunicação híbrida que se dá através de algoritmos, bancos de dados, protocolos. Então, é uma maneira de pensar isso, como que diferentes estratégias e parâmetros e teorias diferentes vão olhar para essa questão da cognição, né? Então, o título seria essa cognição como serviço e o problema da representação para a automatização e a computabilidade efetiva nessa ecologia de plataformas. O percurso que eu pensei para trazer essa ideia, para trazer essa discussão, ele parte de uma caracterização inicial do que é a cognição como serviço. Em seguida, eu recupero brevemente duas tradições da programação, que são a programação estruturada e a inteligência aumentada e a inteligência artificial, né, problematizar essas questões, esse modelo de mente que cada uma delas expressa para os paradigmas computacionais. Em terceiro, o problema da representação para o aprendizado, né, ou seja, como representar uma função algorítmica, uma função computacional, né, numa linguagem binária, e com isso se encerram aí uma série de questões que, a partir dessa definição de cognição como serviço, a gente vai tentar colocar né, para debate, para análise, a própria definição de aprendizado, de cognição, de conhecimento e de inteligência que esses paradigmas da computação colocam, que vai ser, assim, que eu acho que é o grande ganho que a gente tem a partir disso. E isso vai ser finalizado aí a partir do manifesto Nooscópio, né, que é uma publicação que vai desmistificar também alguns mitos, algumas questões aí da inteligência artificial e esses parâmetros que ela usa para definir essa noção de aprendizado e de inteligência. Então, de início, né, eu acho que vale a pena a gente pensar, né, entender essa ideia da computação cognitiva na sua constelação, bem em termos benjaminianos mesmo, né? Essa constelação ela agrega várias outras teorias e propostas metodológicas distintas, bem como também aportes teórico-conceituais acadêmicos que vêm tentando discutir isso. Mas a gente pode pensar como espaço de interseção da computação cognitiva, a ideia de capitalismo cognitivo, a ideia de capitalismo de dados, a própria ideia de capitalismo de plataformas, né, a partir daí da perspectiva do Van Dijk sobre as plataformas, a gente vai ver como, de fato,
essa ideia de cognição está baseada nisso, né, numa lógica que é delineada pelas plataformas. Em resumo, né, agora para criar essa base aí para o meu argumento, para justificar essa constelação, essa apresentação que eu faço, essa ideia de computação cognitiva, ela está fundada em 3 pilares essenciais. Então, o primeiro deles é o processamento da linguagem natural. O segundo é o aprendizado da máquina. E o terceiro é uma capacidade de geração de hipóteses, que é super controverso pensar nessa possibilidade dos algoritmos ou dessa inteligência maquínica, computacional, conseguir formular esse tipo de raciocínio, né, que seria essa hipótese. E esses 3 elementos fundamentais, essas 3 bases, elas conjugam, né, um componente dessa computação cognitiva que vai colocar a ideia de conhecimento como um conhecimento que se estrutura e se fundamenta através de agência de algoritmos e conjuntos de dados. Um outro elemento, né, decorrente desse, em inter-relação com esse, é uma ideia de inteligência artificial, né, que, a princípio, poderia ser simulada, né, implementada e para automatizar uma série de funções, né, na nossa vida cotidiana. E essa computação cognitiva, obviamente, ela depende, né, ela vende uma ideia de cognição como um serviço em troca do compartilhamento dos dados desse usuário. E isso acontece através aí dessa rede de plataformas e de aplicativos em escala industrial. Então, por isso que a ideia de computação cognitiva guarda uma relação bem específica, bem próxima, né, bem imbricada com essa ideia do capitalismo de plataformas, justamente por esse aspecto que tanto se discute hoje, né, e que fundamenta muitas das bases do entendimento do que é o Big Data, que é justamente a agência, algoritmos e usuários e bancos de dados mediados pelas diversas interfaces que a gente interage cotidianamente. Então, né, um outro aspecto que a gente pode destacar dessa computação cognitiva é que ela opera, né, ou ela se insere numa linha histórica possível, que ela seria uma terceira era na computação, que viria posterior à era da programação, sendo que a tabulação seria a primeira. E ela vai buscar um entendimento de que esses sistemas, os sistemas computacionais em geral, eles, né, performando as diversas atividades, automatizando diversas funções, eles devem ser não apenas inteligentes, mas também sábios. Essa maneira de conjugar, né, tanto a inteligência, a capacidade de um fazer, mas também a sabedoria através dos bancos de dados, já que está com essa correlação do Big Data, ela daria origem a essa ideia aí de computação cognitiva. E muitos, né, das perspectivas, inclusive do próprio Sporer, que coloca isso, ele vai falar que essa cognição, que essa computação cognitiva, ela trata de aproximar 2 tradições da programação, que são a inteligência artificial e a inteligência aumentada. Então, essa ideia, né, de aproximar essas 2 tradições da computação, ela já é bastante antiga. E ela é discutida pelos Kegestad, num texto mais antigo, da década de 90, que ele vai observar como que esses 2 modelos, essas 2 tradições, elas conseguem representar ou trazer ou emular uma espécie de mente, né? Qual que é a relação que seria da computação, do esforço computacional, né, de ser implementado, e como que a mente humana poderia estar sendo replicada ou simulada nesse processo. E ele parte, então, né, de 2 máquinas abstratas, que é a máquina de Turing, né, a máquina universal de Turing, e o MEMEX, que o Vannevar Bush coloca naquele texto As We May Think. E a discussão, né, o modo como ele coloca isso, ele vai relacionar que essas 2 máquinas abstratas, né, essas 2 abstrações que constituem essas ideias das máquinas, elas vão tentar simular modalidades ou tipos de raciocínios ou propriedades da mente humana que são diferentes. Então, por um lado, a máquina de Turing, ela tenta mecanizar um processo de raciocínio, né? A máquina universal, ela busca criar uma formulação, uma sequência de procedimentos para simular a mente humana quando ela performa um raciocínio, e o MEMEX, por sua vez, diferente disso, ele vai funcionar mais como uma maneira de criar uma memória
artificial e externa que iria auxiliar o pensamento humano. Então, se na inteligência artificial, que tem como base a máquina de Turing, a própria noção de algoritmo, as definições iniciais da ciência cognitiva, elas buscam simular os pensamentos humanos, né, substituindo, no caso, a mente humana nesse processo, o Memex, ele tem a capacidade, né, a proposta inicial de se articular com a máquina. Então, o homem está articulado com a máquina numa relação de dependência, de auxílio, né? É possível extrair essa memória para uma parte exterior, né, externa a isso, mas eu posso acessar essa memória quando eu precisar dela. E esse Memex é a base, inclusive, da própria noção de hipertexto, porque ele está muito mais focado, em vez de simular um raciocínio, mas de conseguir entender as dinâmicas associativas da própria memória, de como que a memória articula e delineia também esses pensamentos. Então, por fim, né, o Skegestad acaba por colocar a máquina de Turing como uma espécie de simulador da mente humana, enquanto o Memex seria um replicador dessa mente humana, funcionando como uma espécie, né, de prótese dessa memória que ficaria, então, disponível para ser acionada quando fosse necessária, né? Então, a proposta da inteligência artificial seria sempre pensar numa máquina, buscar desenvolver uma máquina que possa pensar da mesma maneira ou melhor que os seres humanos. E o Memex, ao contrário, ele busca criar um subsídio de aumentar a eficiência da mente humana, apoiando os seus processos, assistindo a esse processo da mente humana, sem essa necessidade de substituir, como era mais ou menos a conotação aí da máquina de Turing. Então, cada qual à sua maneira, né, essas duas máquinas abstratas, cada uma delas tem uma função de mecanizar funções específicas da mente humana. Então, essa primeira performa uma computação, né, quando uma mente humana pensa ou, né, desdobra um raciocínio, ela está performando uma computação, isso é uma maneira de representar algoritmicamente também uma função computacional, então ela trata o humano indistinto da máquina, mas o Memex, ele pensa a mente humana como um usuário dessa máquina, né, como uma espécie de dispositivo ali que se acopla para favorecer e assistir o pensamento, não apenas substituí-lo. Essas duas questões, né, elas foram depois recuperar essa questão da inteligência aumentada e da artificial foram depois recuperadas pelo Russell, mas todos esses textos eles têm uma perspectiva mais semiótica pisciana, então por isso que eu não vou entrar muito aqui nessa seara, porque não é bem a proposta, mas a ideia, né, da própria computação e no cerne da semiótica pisciana, do pragmatismo pisciano, a gente sempre pode pensar que é uma maneira, né, essas máquinas elas são expressões desse pensamento em signos, né, dessa capacidade que a semiose tem de articular produção de sentido, cognição, mediação, né, e uma vasta gama aí de outras questões também que permeiam isso, mas não é o nosso foco hoje nessa discussão. Como eu disse, né, a partir dessa ideia que a gente pensa de pensar ou discutir a inteligência ou a computação cognitiva, a gente acaba por ter que pensar também o que se caracteriza como aprendizado, como cognição, né, e outros elementos e noções que vão sendo rearticuladas, que vão sendo, né, reconfiguradas, porque a gente não pode fazer apenas uma simples transição de achar que isso pode ser simulado uma outra instância, né, e cada vez mais, seja pelo pensamento, né, laturiano, de rede, a gente deve entender esses fenômenos, esses agenciamentos, né, na perspectiva deleuziana, mas como realmente afetação recíproca, né, não buscando separar essas duas instâncias, né, mas pensá-las em conjunto, pensá-las ali como que elas se constituem justamente no seu processo em devir, não como entidades separadas, né, que tem uma essência separada e então existe uma inter-relação, mas perceber como que o aprendizado, a cognição e vários outros aspectos das mediações mais relevantes da ecologia digital, mediática digital hoje, elas se dão nessa relação de reciprocidade, mutualidade, né. Então, eu vou iniciar agora, né, essa ideia do aprendizado, é uma breve apresentação também, para a gente entender o que é o aprendizado profundo, né, o Deep Learning, ele é uma estratégia, ele é uma parte do Machine Learning, e ele se caracteriza, né, essencialmente pela capacidade de gerar representações intermediárias
com unidades internas de camada escondida, né? Então, uma rede neural, de um lado, ela tem uma camada de entrada, que seriam esses inputs, e uma camada de saída, que seriam esses outputs. Os algoritmos de aprendizado da máquina, o que eles fazem é criar representações intermediárias entre essa camada de entrada e de saída. Esses sistemas, né, o Berry discute que esses algoritmos ou esses sistemas, eles performam como mídia, no sentido que eles apresentam, né, capacidades distintas que são complementares e que isso descreveria o aprendizado. Então, da representação, né, existe uma fase de avaliação e uma segunda fase de otimização. Então, esse algoritmo de aprendizagem, na perspectiva desse autor, né, do Berry, ele defende que esse algoritmo ele cria uma agência adicional, diferente de um algoritmo, né, simples, que não é, no caso, um algoritmo aprendiz, ele sempre performa do mesmo modo, ele sempre alcança os mesmos resultados, ele sempre gera os mesmos outputs frente aos inputs que ele recebe, porque ele é focado apenas em análise. Diferente disso, os algoritmos de aprendizado, ele tem uma agência adicional, porque ele consegue perceber alterações nessa rede, ele consegue, né, perceber mudanças que são significativas nessa rede, então ele aprende a gerar possibilidades diferentes de saída nesse sistema, possibilidades diferentes de output, porque ele pode, né, ele observa essa rede, ele observa esses padrões, compara e classifica esses padrões e pode alterar esse tipo de percepção e esse tipo de operacionalização dessa rede. Então, né, seguindo, né, essa proposta. Então, essa agência adicional desse algoritmo de aprendizado, ela estaria caracterizada essencialmente por isso, por essa capacidade de atribuir representações que são intermediárias entre a instância de input e a instância de output. Então, uma coisa interessante que o Marcos comenta, né, que é bom frisar, que quando a gente fala do aprendizado da máquina, não necessariamente está falando de profundidade do aprendizado no sentido conceitual, né, no sentido de maior esclarecimento, mas se refere à profundidade dessa rede, das camadas intermediárias que vão sendo colocadas através dessas representações alternativas que vão surgindo aí, que vão mostrando, né, que essa rede está em movimento, que ela está gerando uma espécie aí de diferenciação. Né? Mas, de todo modo, né, mesmo com essa agência adicional que um algoritmo de aprendizado consegue performar, diferente de um algoritmo simples, que só faz análise, né, de dados, que ele só pensa por meio das categorias que vão ser geradas no output, né, que vão ser os elementos que vão ser colocados em categoria, todo esse aprendizado, mesmo ele sendo dinâmico, mesmo ele sendo possível, né, de gerar essa variância, né, num sistema que é invariante, de gerar sempre os mesmos resultados, é importante notar que ele está baseado numa base estatística que está fundamentada numa amostragem de dados e que vai servir para classificar padrões. Então, a maior parte desses sistemas de classificação que usam dessas redes neurais, ele decide em que conjunto de categorias que vão ser definidas pelas unidades, né, de output, qual determinado input pertence. Então, o modo dele de performar, de raciocinar, é incluir esses itens em categorias. Esse é um mecanismo essencial que ele consegue fazer, pensar as ocorrências individuais e, então, colocar nessa espécie de categoria, que é o modo que ele tem de entender e de representar esses dados. E eles trabalham sempre em duas perspectivas, né? De uma que é de interpolação, que é dentro desse conjunto de dados, que é a amostragem de dados nos quais eles são treinados, é quando ele repete, né, invariavelmente sempre os mesmos resultados, e a meta do algoritmo de aprendizado, que é extrapolar aquelas funções que já são conhecidas, né? E além da amostragem dos dados e desse conjunto de treinamento, para que, de fato, ele consiga estabelecer um resultado diferente desse output. Em outro trabalho, eu e o professor Tarcísio Cardoso, que foi meu colega na UFBA, a gente usou os tipos de raciocínio peircianos, né, a dedução, a abdução e a indução, para pensar nessas maneiras que os algoritmos tinham de fazer inferências, as capacidades dos algoritmos de inferir nesses sistemas de dados. Então, os algoritmos mais simples, né, a maior parte dos algoritmos com os quais a gente interage cotidianamente nesse tipo de sistema, a base deles é dedutiva, porque eles são algoritmos de análise.
Eles analisam a regra, né, percebem aquela forma, entendem aquele procedimento e vão gerando sempre esses mesmos resultados. Então, eles fazem uma análise. Diferente disso, os algoritmos que são capazes de fazer inferências, né, indutivas, eles vão perceber pelas ocorrências possíveis categorias que podem ser geradas. Então, nesse trabalho, a gente correlacionou esses algoritmos de aprendizado a essa capacidade indutiva, né, de perceber alterações na rede, nesses padrões, e então formular categorias que poderiam, de fato, né, fornecer mais coerência e confiabilidade nos outputs dos sistemas que são gerados. No caso da abdução, que seria, né, a geração de hipóteses, a gente encontra mais dificuldade para pensar nessa relação, justamente pela ideia de aprendizado, pelo limite de aprendizado que é possível. E no caso da abdução, conforme a fenomenologia peirciana, ela se relaciona à primeira idade, que seria a geração de hipóteses, né, livre, né, uma maneira de aproximar do fenômeno, mas que se repetiria infinitas vezes até que aquele conhecimento pudesse ser aprimorado. Mas a indução e a dedução, elas, né, nós consideramos nesse trabalho que elas são maneiras que os algoritmos têm de performar raciocínios humanos de forma até mesmo eficiente, né, nesse caso. Então, essas redes neurais, né, como, né, voltando aqui, recapitulando, que eu fui um pouco, né, hipertextual, mas essas redes neurais, elas atualizam esses parâmetros de mudança na rede através de uma operação de convolução, que é quando esse algoritmo, né, que ele tá alerta, né, dentro desse ambiente, ele percebe essas alterações, percebe essas mudanças, então eles são aptos a avaliar esses parâmetros que foram criados nas representações que são intermediárias. Então, um grande avanço que a gente pode pensar nessa área são, por exemplo, os assistentes pessoais digitais, como Siri, Alexa, Cortana, o reconhecimento de fotos também, cada vez mais eficiente, o reconhecimento da linguagem natural verbal oralizada, porque um exemplo que a gente vê é a Siri, que no início ela não entendia diferentes sotaques, né? Hoje, cada vez mais, ela tem essa capacidade de entender. Então, existe um grande avanço nesse tipo de elemento, nesse tipo de sistema, porque eles contam, né, e bastante com a maneira de usar, né, do uso social da tecnologia, aumentar os seus bancos de dados, né? A gente ajuda o Google Tradutor, o seu assistente pessoal digital, ele começa a reconhecer sua voz, o seu sotaque, a maneira como você diz uma palavra. Então, esse banco de dados vai sempre aumentando e se torna eficiente porque aquela categoria, aquela representação, ela é mais estável, né? Então, existem, né, sistemas que têm muito sucesso com isso, enquanto outros vão sempre esbarrando nesses limites. Eles sempre, né, vão de encontro a uma espécie de muro que impede o desenvolvimento desse tipo de inteligência. E uma perspectiva muito interessante que eu inclusive uso atualmente é a do Marcos, que ele vai discutir as limitações da aprendizagem da inteligência, para a inteligência artificial. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esses sistemas, eles operam através de correlações que eles estabelecem no conjunto de amostragem deles, que é o conjunto de treinamento. Então, ele faz correlações entre os inputs e outputs. Ele não pensa, por exemplo, em abstrações. Então, isso já é uma grande limitação, porque foge, né, existem uma série de possibilidades de pensamento que estão, né, para além e para aquém do pensamento simbólico, que não podem ser representadas justamente por esse limite da linguagem. E ele destaca, né, ele enumera como que, através de alguns exemplos que eu vou até citar, mas como que esses limites são, né, eles impedem esse desenvolvimento da aprendizagem para além de uma ideia de cognição mais inventiva, né, que seja uma cognição dos variantes. Então, um problema do aprendizado é que, por essas correlações entre inputs e outputs, esses elementos, eles são planos e não hierárquicos. Esse é um primeiro problema, assim, que ele coloca. Essa relação, ela é crua, ela não consegue estabelecer outras relações possíveis. Se a gente estivesse dizendo uma perspectiva da semiótica peirciana, estariam na experiência colateral, por exemplo, né? Então, ele não tem como bancar, assim, outra perspectiva de análise que não esteja na correlação daquele sistema, daquilo que entra e daquilo que sai, segundo aquela regra
formulada. E uma outra questão que é, né, pontual e que, né, gera, assim, acho que a questão mais urgente é que, como esses algoritmos são treinados em conjuntos de dado por amostragem, e a gente está no contexto, né, de Big Data, cada vez mais são criados dados, vão se acumulando dados, e a dificuldade é justamente pensar né, o programa de treinamento para eles, já que o banco de dados nunca para de crescer. Né? O crescimento do banco de dados é exponencial e a capacidade de treinamento e de representação desses dados não acompanha né, essa velocidade. Então, se a meta do algoritmo é sempre generalizar para além daquilo do que você já conhece, né, extrapolar o modelo, se toda vez está entrando mais dado, cada vez mais aumenta a quantidade de informação, essa meta vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais difícil, né, de ser perseguida. Um outro ponto também, né, o aprendizado, né, baseado nessa linguagem, né, verbal escrita, ele não distingue entre proposições principais e proposições incorporadas. Então, por exemplo, ele não entenderia um aposto. Aí, o exemplo que o autor usa, que eu destaquei aqui, porque eu achei, né, bastante didático e esclarecedor, é que ele colocou essa frase assim: o adolescente em que anteriormente atravessou o Atlântico estabeleceu um recorde de voar ao redor do mundo. Então, ou seja, ele não consegue fazer essa relação de que esse adolescente estabeleceu o recorde. Esse aposto, ele não funciona, no caso, tendo o peso que ele deveria ter como proposição incorporada nessa frase. Então, esse é um exemplo. O outro que eu destaquei aqui também é a dificuldade de reconhecimento de estruturas gramaticais e essa incapacidade de fazer inferências abertas, que estaria relacionada à primeira idade da abdução. O autor usa como exemplo, João foi atrás do táxi correndo. Então, essa frase, né, essa oração, do modo como ela está, nós humanos, né, conseguimos perceber dois sentidos possíveis aí, que seriam melhor esclarecidos pela pontuação. Mas, né, por exemplo, se foi o João que foi atrás do táxi que passou correndo, né, ou se o táxi passou correndo, ou se o João foi atrás do carro. Então, todas essas questões não são dadas, né, ou não são possíveis de ser estabelecidas ou identificadas por esses sistemas, porque ele não trabalha com essas abstrações, né, ele vive num nível de correlação mais simples. Então, um outro problema também destacado é que essa correlação ela não estabelece uma ideia de causação, né, de causa e efeito. O exemplo que o autor usa é que as crianças, na medida que crescem, adquirem mais vocabulário. Então, também não é claro para o sistema se um é causa ou relação do outro, se as crianças vão crescer porque estão adquirindo mais vocabulário ou vice-versa. Então, todos esses elementos são grandes impeditivos para se pensar essa ideia de aprendizado de uma maneira mais inventiva e realmente mais inteligente, que é a outra questão que a gente vai discutir. Então, uma proposta, né, dentro desse modelo mercadológico, que é a computação como né, o capitalismo cognitivo, a computação cognitiva, e o próprio discurso, né, mercadológico e da lógica de plataformas que se faz disso, é que uma possibilidade, né, de ultrapassar esses limites que o aprendizado da máquina tem, pela maneira de usar esse tipo de linguagem, pela limitação da linguagem, é simular cada vez mais uma perspectiva de navegação. Navegação, no caso de pensar o ser humano e as suas diferentes capacidades de linguagem, de interação com os meios e lidando no seu ambiente com diferentes affordances. E os assistentes pessoais digitais, né, a partir do momento que usam essa linguagem natural verbal oralizada, eles estariam iniciando, né, uma outra maneira de interagir e de mediar né, no ambiente, de usar as affordances do ambiente, já criando essa possibilidade, porque só partir ou só ficar no texto, no código, nesse tipo de representação verbo visual, já não é mais suficiente, né? Então, a proposta da computação cognitiva é ir além e simular essa navegação humana nesse artefato, nesse dispositivo técnico. Então, ele não vai apenas só ler texto numa interface, mas ele vai se aproximar da humanidade nesse sentido, né, de incorporar essa comunicação oralizada, né, e como a gente sabe, isso é um grande mecanismo de coleta de dados, né, que também é uma base da computação cognitiva, né, existe a venda dessa cognição como serviço, mas em troca, esses dados, né, pela prática de dados, aí, como discute a Débora Lupton, eles vão sendo dados em troca e conformando cada vez mais essa ideia aí de inteligência
coletiva, que já é discutida desde o Pierre Levy, né, há muitos anos, mas que hoje demonstra, né, como, de fato, a gente tem um design híbrido dessas estruturas. Esse conhecimento humano está totalmente articulado com esse conhecimento algorítmico nesse sentido, né? Então, o hibridismo, nesse caso, ele é inegável. Então, a proposta, né, desses assistentes e de outros dispositivos também é de simular cada vez mais como, de fato, o humano navega no seu espaço, né, como ele interage no seu espaço, para, através dessa linguagem, então, conseguir se desenhar possibilidades de aprendizado e de cognição, né, alternativas, ou que possam ser capazes de avançar nesse sentido, né, para além daquilo que a inteligência artificial limita, né, essa que seria a questão. E todos esses, né, esses argumentos, todo esse lastro de mercadológico, né, da perspectiva de indústria da computação cognitiva, eles são discutidos diretamente no manifesto Nooscópio, do Matteo Pasquinelli, né, e do Joller. Essa ideia do nooscópio, ela faz referência, obviamente, né, à noosfera. A noosfera seria essa parte da biosfera que é mais influenciada pelo universo do pensamento humano, pela atividade mental, né, da humanidade, ligada aí numa dimensão da antroposfera. Então, esse nooscópio, ele seria, então, uma espécie de dispositivo para registrar as alterações nessa noosfera. E esse nooscópio, no caso, ele é justamente aquela articulação que a gente veio traçando desde o início. Ele é um conjunto de dados de treinamento, um algoritmo que é um aprendiz que gera um resultado como um modelo estatístico, que é toda essa questão que a gente pensa hoje de dataficação, né, de perfilização. Será que, de fato, né, esses algoritmos são capazes de perceber essas nuances na rede e, então, formular modelos que dizem da realidade, né, em que medida, de fato, que a gente pode conceber essa ideia e aceitar essa ideia desse modo? Se esse nooscópio hoje está baseado nisso, né? Qual que esse conjunto de dados de treinamento ele está dizendo de quê? De que tipo de aprendizado, né? Ou de que tipo de conhecimento que se estrutura? Esses autores, né? O Pasquinelli e o Joller, eles colocam o nooscópio como instrumento de extrativismo do conhecimento, né? Eles se colocam também, né? Como uma espécie de manifestantes da inteligência artificial que tem como principal objetivo de desafiar as mistificações da inteligência, das suas noções de inteligência, de cognição, de aprendizado, e também discutindo em que medida ou como, né, por que esse agenciamento de algoritmos, estruturas de dados, né, e modelos estatísticos, por que essa configuração seria capaz mesmo de dizer da realidade, de perceber os fenômenos que se configuram nas esferas sociais, culturais, né, políticas. E o argumento deles é que essas controvérsias elas não podem ser computadas conclusivamente desse modo, né? A gente não pode considerar o aprendizado da máquina como uma forma definitiva de inteligência. E esse argumento ele é bastante perigoso, porque é um dos grandes argumentos, né, do Big Data, é de que a quantidade de informação é tão grande, né, ela cresce tão rapidamente, exponencialmente, que não haveria uma inteligência humana capaz de dar conta disso, né, de representar e articular esses dados, que por isso a gente depende diretamente dos algoritmos que poderiam transitar entre esses bancos de dados, gerando algum sentido, né, a partir disso. Então, esse argumento é o primeiro que eles colocam por terra, né, a gente poderia pensar nessa razão, né, de modelos estatísticos, por exemplo, para pensar num modelo de propagação de coronavírus, ou para pensar um modelo ele usa um exemplo das mudanças climáticas. Então, esses modelos, eles funcionam aqui, eles estão falando, né, de dados estáveis, que ao longo de vários anos você vai registrando essas temperaturas. Então, você vai conseguindo perceber, por esse banco de dados, que existem alterações que ocorrem em períodos específicos, né, ou que ocorrem em sequências específicas, ou com um intervalo de tempo específico. Então, essa é uma maneira de pensar a inteligência, né, artificial e aumentada de uma forma bastante relevante. Ou o modelo de propagação do coronavírus, como foi o caso, né? Parece que a maior parte dos modelos praticamente está acertando, pelo menos aqui no Brasil. Então, esse modelo matemático funciona desse modo, mas controvérsias de outras esferas, principalmente
as sociais, né, as culturais, elas não podem ser pensadas como modelos estatísticos, né, porque a gente está tratando de outras variáveis e de uma outra natureza dos fenômenos também, que é radicalmente diferente. E esse é o principal problema que se coloca hoje para o Big Data, para as questões de vigilância, de governança, né, por essa falácia, essa falsa ideia de uma certa, né, neutralidade desses algoritmos e da representação dos bancos de dados, né, e tudo mais. E, né, um ponto também que ele discute, né, como o noscópio, esse conjunto aí de algoritmos, dados e modelos estatísticos, né, algoritmos aprendizes em bancos de amostragem, ele faz uma crítica disso. Isso aí é um modo de ver, né? Ele é um modo de enquadrar da mesma maneira que o telescópio e o microscópio fazem. Então, esse noscópio também faz isso em certa medida, e por isso que é tão urgente também rever essas questões. Então, tudo isso perpassa o que a gente pensa hoje, as primeiras questões, das principais questões hoje que cercam o Big Data, principalmente da vigilância, né, da governança e dessa ideia de perfilização, né, de criar categorias e meio que falsear a informação de que isso se torna evidente a partir da observação do banco de dados e não o contrário, né? De que as categorias são criadas, esses tipos são formados e então se procura inserir, né, as pessoas, os perfis, as ideias, isso, né? Já estou, né, finalizando, né? Vou recapitular agora, né, essa ideia da cognição, inicialmente, né, depois do aprendizado. O problema da cognição, né, de início, essa ideia de cognição que está implícita na ideia da inteligência artificial, é uma ideia de aprendizado, de cognição, que está voltada para a resolução de problemas. Então, seria escrever um pseudocódigo de um algoritmo com uma função de automatizar alguma necessidade específica, alguma ação específica. E ele é procedimental nesse sentido, porque ele vai delimitar uma sequência de passos, né, tendo em vista um objetivo. Só que, né, a gente não pode pensar a cognição restrita a essa ideia de resolução de problemas. Eu gosto muito da definição da Virginia Castro, porque ela fala que a cognição ela tem mais a ver com a invenção de problemas do que, de fato, com essa resolução de problemas. Então, é necessário não apenas, né, pensar, problematizar um ponto e então estabelecer um objetivo, uma maneira de chegar a ele, mas muito mais também refletir sobre esse modo que se faz e ampliar para outras questões que não vão, né, outras urgências, outras necessidades que não vão ser respondidas desse modo. Elas vão ser articuladas justamente pela cognição como uma ideia de invenção de problemas, porque ela observa, né, para além desses paradigmas, para além dessas teorias, né, que já prescrevem algo novo. Um outro ponto, né, que é interessante destacar, que a inteligência artificial, ela não é um autômato pensante, né, ela é um tipo de algoritmo que tem uma grande capacidade de reconhecer padrões, em alguns momentos de inferir novos padrões que podem vir a se tornar categorias, né, então essa ideia do pensamento vinculado ao aprendizado também, ela deve ser pensada, ela deve ser, né, problematizada desse modo. Então, né, ele não é um autômato pensante, né, ele reconhece padrões e ele tem uma grande habilidade, né, uma capacidade de fazer circular em rede de uma maneira muito rápida, que é de representar, no final disso, uma espécie de modelo estatístico, que não necessariamente está dizendo, né, uma verdade, que é né, um grande problema que a gente tem hoje. Como eu falei, né, existem, né, questões, relações, modelos que são possíveis de serem pensados nisso e que mostram, né, uma grande relevância do uso da inteligência artificial e dos modelos estatísticos, como no caso do aquecimento global, esse da propagação do coronavírus. Mas quando a gente, né, pensar, substituir uma episteme de causalidade, né, um modo de entender a realidade por apenas correlações automatizadas, é realmente um grande problema, que impacta diretamente aí nessa ideia da computabilidade efetiva, né? Nós, claro, podemos, né, como uma linguagem computacional, como uma agência algorítmica, podemos sim entender mais o universo que nos cerca através da formulação desses modelos, desses algoritmos, desses agenciamentos
fluxos de dados, mas não podemos achar também que tudo pode ser representado. Então, o grande problema, além de representar os raciocínios, a gente também tem que entender, eu vou até mostrar o gráfico aqui, tá, gente? Você me fala, Aline, se der certo, que eu quero mostrar o diagrama do nooscópio, que eu acho que é bastante interessante para mostrar que essa ideia de que o dado ele é sempre representado, por isso que a gente também não pode pensar em dados brutos, né? Não existe dado bruto, ele é sempre uma construção, né? Ele é um olhar que se delineia. Está aparecendo, Aline? Você está vendo o esquema? O microfone está fechado. Perdão. Para mim apareceu aqui, mas acho que não chegou aí na transmissão. A gente tem que esperar um pouquinho. Ah, tá. Mas assim, também não tem problema. Então, aí já está dando para ver? Então, aqui né, tá o conjunto de dados de treinamento. Essa ideia do dado né, do dado bruto, ele estaria aqui nessa primeira redução. Antes dele ser dado, ele está representado numa base, né, numa estrutura de dados, para indicar aqui quais seriam, né, as suas labels, né, o metadata que vai definir, no caso, o output, vai definir, no caso, a saída. Mas a ideia, né, eu gostaria de finalizar disso, é que o dado, né, em si, ele é sempre uma construção, ele é sempre um olhar. Você pode pensar o dado como itens, o dado como estrutura, né, o dado como fluxo. Então, são diferentes maneiras aí de pensar como que os algoritmos agenciam esses dados e como que vai se construindo aí essa ideia, essa percepção aí do conhecimento. Mas a minha ideia era essa, gente, era, né, trazer, definir, né, essa questão do aprendizado, o que é de fato aprender, se é, né, conseguir performar uma atividade de um modo funcional, a própria ideia do conhecimento, né, que se constrói, a gente está hoje no momento que é importante pensar isso, né, com tantas diferentes perspectivas do conhecimento, né, que estão em choque, da ideia do próprio aprendizado e como que essa cognição também, que se coloca aí como serviço, né, ela é um grande mecanismo de extração de dados, né, ela está totalmente vinculada aí ao Big Data e às suas feições mais variadas possíveis. É isso. Muito boa apresentação. Para avisar para todo mundo que se vocês quiserem comentar, o chat está aberto, façam qualquer pergunta, a gente vai passar aqui para a Natália. Mas então eu vou começar. Assim, enquanto você falava, eu me lembrei de um fato que está acontecendo, né, uma discussão recente no Twitter, em especial, a partir da pesquisa do Tarcísio Silva, da UFBC, sobre o racismo algorítmico, né? E especialmente com relação às imagens que o Twitter tem postado. Se você coloca uma imagem de uma pessoa branca e uma pessoa negra, ele dá preferência sempre à pessoa branca. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse fato, né, sobre essa perspectiva, a partir dos seus estudos. Essa perspectiva ela é bem interessante, porque ela diz primeiro dessa falácia que seria, né, dessa imparcialidade, né? Mas aí, como eu disse, né, antes de tudo, né, tem o Durich, ele discute que embora tudo tudo que o programa faz seja algorítmico, a gente não pode pensar que a recíproca é verdadeira, porque tudo é algorítmico no sentido que ele foi previamente escrito como função computacional, como procedimento computacional. Então, né, a gente não deixa, nós como humanos, esses nossos preconceitos, essas nossas, né, capacidades os nossos julgamentos de lado quando a gente está escrevendo essa função, né, quando um programador ou um designer de software está elaborando essas funções. Então, isso já carrega essas características. E um outro movimento também, que aí é bastante preocupante, que tem a ver com a inteligência aumentada, que à medida que a gente vai compartilhando saberes diferentes entre públicos diversos, muitas vezes a gente percebe que esses preconceitos arraigados, eles continuam se manifestando pela própria ação de colaboração dos usuários, né?
O reconhecimento de imagens, a indexação colaborativa de imagens, elas tendem a manter esses estereótipos preconceituosos. Deixa eu passar, então, uma pergunta da professora Débora. Ela pergunta aqui, como podemos pensar as afetações do algoritmo na construção dos feeds de podcasts? Ai, ótimo. Eu adoro essa questão, né? Eu inclusive, né, quero muito trabalhar com a Débora e com o professor Carlos, né, meus colegas aí de Conjor, porque existe, né, de um lado, né, todos os ambientes de streaming de música, eu acho que eles trabalham com um método híbrido de recomendação, da recomendação de conteúdo e pela filtragem colaborativa. Mas as redes neurais de aprendizado, que é o que eu tenho, né, buscado entender mais agora, elas estão vinculadas mais à análise de musicologia. Então, por exemplo, o Spotify vai fazer uma playlist para uma noite de festa, música para relaxar, playlist para viagem de carro. Então, essas análises, né, elas vão sendo ampliadas porque elas vão muito além daquela categoria do banco de dados formatada entre artista e música e muito além também daquela ideia da filtragem colaborativa só pelo perfil do gosto, porque eles vão usando tanto playlists colaborativas, né, como outras pessoas montam essas playlists como um campo sígnico, como uma estrutura, né, de sentido, com músicas que têm a ver, músicas felizes, por exemplo, e existe em paralelo também, além dessa dimensão da colaboração, de observar como as pessoas usam a interface criando playlists, eles usam também análises de métricas de música do ponto de vista da musicologia, como amplitude de uma nota, né, uma repetição de uma nota específica, e essas técnicas permitem, no caso, né, tentar se aproximar do tipo de sentimento que essa música causa, né, que ela geraria, no caso, né, de como que isso seria feito. Então, na minha pesquisa atual, eu procuro atuar nessas três frentes, mas dando mais prioridade agora para as redes neurais. Então, eu acho que, assim, no caso dessa playlist, né, os algoritmos podem fazer isso pela análise de musicologia, mas é muito importante que exista também esse compartilhamento de dados dos usuários que fizeram uma playlist parecida hoje, identificando esses significantes, né? As sensações e emoções e sentimentos que são gerados a partir de uma música específica e como que uma se relaciona com a outra nesse sentido, né? A gente tem aqui um comentário do Carlos D'Andrea, da UFMG, né? Ele passou por aqui rápido para te ouvir antes de entrar para uma reunião burocrática. O Elias Bittencourt, da UFBA, está mandando que ótimo para você. E o Carlos Jauregui falando sobre loudness, andamento, saturação, equalização, compressão, etc. Eu perdi o finalzinho que falou do... O Jauregui, ele deixou aqui loudness, andamento, saturação, equalização e compressão. Eu falei disso com ele há pouco tempo, né? Porque o Carlos também é músico, né? E eu conversei com ele que a gente poderia fazer uma parceria aí com esse pessoal do Conjor também para adentrar aí esses meandros e pensar como que a gente pode representar visualmente essas nuances musicais também, para tentar inferir o algoritmo, né? Porque o trabalho é mais ou menos inferir o algoritmo, porque é tão opaca, né? Essa ecologia que o trabalho que a gente pode fazer é mais nesse sentido. Estou aberta aí às discussões, estou muito feliz que esses colegas estejam aí. Obrigada, gente, que bom. Mais um comentário da professora Débora aqui, né? Temos discutido metodologia para olhar para os podcasts, uma discussão bastante importante. E o Carlos Jauregui pergunta se pode fazer uma pergunta semiótica. Pode. Fica à vontade, Carlos. Está falhando a Aline de novo. Não estou te ouvindo. Bom, enquanto o Carlos Jauregui pergunta, chegou a pergunta do Elias. Como você percebe a atuação dessa mediação algorítmica na produção automatizada de playlists, na reconfiguração das experiências de consumo de música hoje? Nossa, eu acho assim que é incrível, porque as possibilidades são imensas, né? Assim,
eu já venho pesquisando isso desde 2012, né, porque a partir da minha tese. Então, eu acho que a primeira mudança que é radical é a questão de propriedade da música, né? A Aline, que é jovem, não vai lembrar de emule, essas coisas, mas lembra? Mas antes você baixava a música, né? A relação de propriedade era outra, né? A música se tornava sua. Então, aí vem essa lógica da pirataria. Esse modelo de negócio, né? Ele vem justamente confrontar a pirataria, rearticula isso, você paga pelo serviço para executar essa música, né? Ela não se torna sua. E existe uma aproximação assim, muito, muito grande também, eu acho, pelo menos, né, no Spotify, que eu acho que é destacado, de outras pessoas, né? Então, uma função que eu tenho gostado muito é que depois que eu ouço uma playlist, vem várias outras recomendadas, e são playlists de usuários, não são playlists do Spotify em si. Então, eu acho que, né, a experiência com música é radicalmente outra. Eu acho que não só a música, né, a lógica de plataformas hoje, ela traz, né, músicas de outros espaços que numa lógica, né, mainstream, de comunicação de massa, a gente nunca teria acesso. O próprio Netflix hoje, eu acho incrível, que às vezes eu começo a assistir uma série, né, de países que eu não tenho quase nenhum conhecimento, né, então ali disponíveis. Então, entre tantos aspectos negativos, eu acho que isso é um positivo, no caso de reconfigurar pela diversidade, pelo acesso ao outro também, né? A esse outro que é acessado mediado por algoritmos, óbvio, mas uma outra pessoa ali também que tem essa experiência na interface, né? Diz do gosto dela, organiza, né, essa leitura, porque uma playlist ela é um campo sígnico, né? Ela é um percurso semiótico ali que a gente estabelece, né? De maneiras distintas, assim, ela não deixa de ser um produto, né, que é criado a partir do nosso gosto, né, uma sequência narrativa, vamos dizer assim. O próximo comentário que a gente tem aqui é do João Alves, que é do Conjor, pesquisador aqui do Conjor. Ele está agradecendo pela exposição, dizendo que foi uma ótima introdução ao tema. E a pergunta do Yauri chegou, né? Você fala que a inteligência artificial resolve os problemas, mas não formula problemas. Uhum. Acho que a semiótica pode explicar bastante isso, né? Eu me lembro de ver o professor Júlio Pinto, grande semioticista, sempre dizendo que a inteligência artificial não faz abdução, apenas dedução ou indução. Falta à inteligência artificial a capacidade de duvidar. Não tem uma pergunta muito específica, mas gostaria de saber se você compartilha dessa perspectiva. Eu acho que esse assunto é super interessante também, né? Eu sei que o Júlio Pinto fala, mas o Colapinto, ele fala que, ele, né, falou algumas vezes que ele acha que o algoritmo faz abdução, e ele usou vários exemplos de xadrez. Mas aí também, mais uma vez, vai ser complicado, porque eu não sei falar de música nem de xadrez assim, mas pelo argumento dele na época eu entendi. Essa ideia da abdução, né, ela está relacionada à primeira idade, na fenomenologia do Peirce, e ela fala dessa geração possível de hipóteses, porque ela pode gerar novidade. Então, ela, de fato, ela é a única que gera novidades, né? Porque a indução ela generaliza. A dedução é a análise simples, né? No caso do sistema. Avaliar aquele input e definir qual é o output dele, especificamente em qual categoria ele cabe. No caso, o sistema de música é definir esse artista com a música tal faz parte do gênero, né, X. Essas maneiras, né, de buscar ou se aproximar mais desses movimentos, né, abdutivos, elas são um problema porque elas são muito fundadas na ideia do desvio também, né? Essa ideia de cognição, né, que eu falei de invenção de problemas, que a Virginia Castro coloca, ela é muito voltada à perspectiva de cognição do Maturana e Varela, da noção de enação do Bergson. Então, ela é diferente no sentido de que, assim, ela é uma maneira, assim, de colocar as questões em aberto, e ela é essencialmente, né, da perspectiva não essencialista. Não se entende as coisas como entidades, né, separadas, previamente separadas, que estão em interação, né, mas, ao contrário, elas se constituem nesse processo, né? Então, vários autores assim pensam isso. Então, eu acho que esse olhar mais atento a pensar esses algoritmos e no caso, né, pensar essa abdução, ela não vai dar certo se a gente separar se o algoritmo pode fazer. A gente estaria na perspectiva da inteligência, né, artificial, de dividir isso a mente humana é capaz de fazer, isso a mente maquínica não é capaz de simular ou de emular. Né? Eu acho que o olhar, e é difícil mesmo de fazer isso, né? A gente tem esse esforço laturiano de fazer isso, de entender uma ontologia plana, mas de entender as coisas e nós mesmos como
como processos, né? Então, qualquer dispositivo tecnológico, né, ele reflete uma maneira de materializar a nossa inteligência, mas essa inteligência virtualizada, quando a gente interage com qualquer um desses dispositivos, ela vai virtualizando outras formas de cognição. Estou respondendo isso mais ou menos como eu respondi o Elis na reconfiguração da experiência com a música, né? Então, esse processo é ininterrupto. Então, acho que o lance mais é olhar pelo processo do que pelas partes estáveis sempre. O comentário do Yaurig aqui estou bem curioso agora. Eu vou me juntar a ele, também fiquei bastante curiosa, eu estou tateando ainda na semiótica com a Jeane, né, que te orientou, que está me orientando nesse momento, e vou apelar a Débora e fazer o convite para a gente pensar mais essas questões dentro do Conjor mesmo, assim, se for possível, se a gente puder fazer esse caminho de pensar mais essa apropriação semiótica, né, dessas questões. Chegou uma pergunta nova aqui do Aldo. O Aldo é mestrando também do PPG da UFOP e membro do Conjor. Ele diz aqui: existe a possibilidade dessa inteligência ser adquirida diretamente por meio de produções midiáticas, como, por exemplo, o que é dito em uma série, desenho ou filme? Como assim? Eu acho que eu não entendi. Eu vou relê-la aqui. Tá. Existe a possibilidade dessa inteligência ser adquirida diretamente por meio de produções midiáticas, como, por exemplo, o que é dito em uma série, desenho ou filme? Se teriam algoritmos para isso, assim? Eu continuo não entendendo a pergunta. Você pode pedir para ele me explicar melhor, por favor? Tá sem microfone. Ai, tá difícil. Você vai falar. Pois é. Enquanto o Aldo reformula, a Débora está dizendo aqui que já topou fazer esse olhar um pouco mais semiótico, né? E o Carlos também está, o Iago está complementando, sim, olhar pelo processo, indo pelo caminho do Latour, olhar por esses agenciamentos. Não sei se eu estou fazendo a compreensão correta aqui do Aldo, ele está dizendo que se existe um algoritmo para isso. Então, se existe um algoritmo que possa observar o que é dito em séries, desenhos e filmes. Entendi. Eu acho que existe sim, Aldo. Eu vou te dar um exemplo. Assim, outro dia, né, o exemplo veio à mente. Eu ia gravar o áudio, só que aí eu não sei, nem sabia que tinha essa função no WhatsApp, inclusive. Eu não gravei o áudio, mas ele gravou tudo que eu estava dizendo e escreveu uma mensagem de texto. Então, eu acho que para esse mapeamento do conteúdo, provavelmente muitos algoritmos podem fazer isso sim, né? Um algoritmo ele não opera sozinho, né? Obviamente, é um conjunto, né? Uma rede de relações. Então, eu acho que seria, né, uma questão para se automatizar, eu acredito que já exista, mas de fazer toda essa transcrição, essa análise e realmente conseguir encontrar parâmetros ou padrões, esses bancos de dados aí que podem ser significativos, que podem fazer essas transcrições aí e organizar essa maneira de representar. Se é que é isso que você perguntou, né? Não sei direito. Natália, a gente está caminhando para o final já. Eu queria abrir para você fazer suas considerações finais, né, encerrar aqui. Se bem que não, a Débora acabou de mandar uma outra pergunta, então vamos fazer a pergunta da Débora e depois a gente encerra. A Débora está dizendo, não, ela está complementando, né, a questão do Aldo. Há algoritmos de construção de narrativa também, a partir de padrões observados através de análises automatizadas de textos ficcionais. Então, vamos caminhar para o encerramento, fica à vontade. Gente, eu só agradeço, né, que ótimo, né, como eu disse, não era, a minha ideia, assim, era, né, trazer essa discussão do nooscópio, lançar um olhar crítico a essa ideia, né, de cognição, de aprendizado, de inteligência, né, que a gente sempre discutiu desde o Pierre Levy, mas tentar trazer isso para essa questão atual, né, trazer esses limites aí da representação. Fico muito feliz pela participação de todos, colegas atuais e antigos. Agradeço a Aline pela apresentação, agradeço a Débora também pelo convite, obrigada pela mediação. Aline, obrigada pelos presentes. Espero que eu possa... E caso queira entrar em contato, estou disponível aí por e-mail.
Então, professora Natália, a gente agradece, né, a generosidade de você compartilhar conosco todas as informações, esses conhecimentos. Agradecemos também a todo mundo que esteve aqui com a gente essa manhã. Para você seguirem o Conjor, tem nosso site, que é conjor.com.br, lá tem todas as redes sociais, a gente está sempre publicando algumas coisas. Então, gostaria de agradecer a todo mundo e bom dia a todos. Mas antes, o Elias acabou de colocar um material aqui no chat, então eu vou parar de novo. Sugestão para o Aldo: Google Chromecast e Google TV resultam da análise de dados capturados pela interface Android nas TVs OEM. Então é isso. Obrigada a todos, bom dia e até o próximo Conjor Convida. Obrigada, gente. Bom dia.